Olá pessoal, eu sou o Pedro Souza e hoje eu vou apresentar um pouco sobre peso aparente no elevador, explorando a direção e a magnitude de forças. Nosso grupo é composto por Matheus Andrade, Matheus Marques, Nathan Mello, Paulo Henrique e eu, Pedro Souza. Hoje você vai ver a análise do comportamento do peso aparente no elevador, o peso aparente dependendo da força normal e que a massa do corpo não muda. O que é peso aparente? O peso aparente é a força que a balança realmente mede. Ela corresponde à força normal, que é a força que o peso exerce sobre o corpo. Essa força muda quando o elevador acelera. Acelerando para cima, a força normal aumenta. Ficamos mais pesados. Acelerando para baixo, a força normal diminui. Ficamos mais leves. Parado ou em velocidade constante, a força normal é igual ao peso real. A massa real não muda, o que muda é a força que nos sustenta. Por isso, o valor da balança varia apenas durante a aceleração. Fundamentação teórica. Peso real. Peso real é a força com que a Terra atrai um corpo devido à gravidade, sendo uma grandeza vetorial que aponta sempre para o centro da Terra. Ela não depende de movimento, elevador ou aceleração extra. É simplesmente a ação da gravidade sobre a massa do objeto. A fórmula do peso real é dada por P é igual a m vezes g, onde m é a massa do corpo e g é a aceleração da gravidade, aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, superfície da Terra. Essa força é o que realmente puxa o corpo para baixo, independente do que a balança possa indicar. Massa aparente. A balança não mede o peso real, e sim a força normal exercida sobre o corpo. Fórmula. Massa aparente é igual à força normal dividido pela gravidade. A força que a balança mede é a força normal, Fn, que é a reação do piso sobre o corpo. A direção da força. Essa força sempre atua perpendicular à superfície do piso, ou seja, para cima, contra o peso. Quando o elevador acelera, essa força muda de intensidade, fazendo o peso aparente aumentar ou diminuir. Peso aparente. Peso aparente é a força que efetivamente atua sobre o corpo quando ele está em um sistema acelerado, como um elevador em movimento. Ele representa o quanto o corpo sente, que pesa pode ser maior ou menor do que o peso real, dependendo da direção da aceleração. Fórmula. Peso aparente é igual a massa vezes, entre parênteses, gravidade mais aceleração, subindo. Peso aparente é igual a massa vezes, entre parênteses, gravidade menos aceleração, descendo. Explicação da fórmula. Se o elevador acelera para cima, a força normal aumenta, peso aparente maior. Se acelera para baixo, a força normal diminui, peso aparente menor. Em repouso ou velocidade constante, peso aparente igual ao peso real. Situações no elevador. Dependendo da aceleração do elevador, a força normal aumenta ou diminui, mudando o peso aparente. Elevador parado ou MRU. Peso aparente é igual a massa vezes a gravidade, peso normal. Subindo com a aceleração. Peso aparente é igual a massa vezes, entre parênteses, gravidade mais aceleração, mais pesado. Descendo com a aceleração. Peso aparente é igual a massa vezes, entre parênteses, gravidade menos aceleração, mais leve. Explicação do gráfico. O gráfico mostra como a massa aparente registrada pela balança muda conforme o elevador acelera ou desacelera. Isso mostra que a massa aparente depende da aceleração do elevador e não da massa real do corpo. Gravar a balança, zero, beleza. Massa inicial vai ser 65 quilos. A gente vai querer só o eixo Z aqui, ok. Vou começar, vou startar aqui, quer dizer, né? Eu vou subir na balança, só pra ver qual que é o peso. Vai dar um pouquinho, não tô 65 quilos, de tênis, tá bom demais. Enfim, 65 quilos, vou startar o Mano Z. E quando eu startar, ele vai marcar a aceleração no eixo Z que a gente quer, né? E aí, quando a aceleração mudar, né, de 9,8, que vai estar mais ou menos em 9,8, a gente, a gente vai ter uma variação no peso, né, para maior, né? Então, se o meu peso é 65 quilos,
peso vai aumentar para mais de 65 quilos. Vamos lá. Startou o manuseio. Tá praticamente 9,8, 9,96. Enfim, o gráfico tá parado. Vou levantar. Vou pedir pro elevador subir. E aí a gente vai ver a transformação da massa. Foi quase para 70. A aceleração mudou. É isso. Lembrando que hoje está invertido, por isso que por isso que o valor de Z está negativo e não positivo. O experimento teve como objetivo observar como a massa aparente varia dentro de um elevador durante o movimento. Para isso foram usados uma balança analógica e um acelerômetro, ambos colocados no chão do elevador. No início do experimento, com o elevador parado, a balança indicava 65 kg, que corresponde à massa real da pessoa. Nesse mesmo momento, o acelerômetro mostrava cerca de 0,996 g no eixo Z, um valor muito próximo de 1 g, que representa a aceleração da gravidade. O que significa g no acelerômetro? O acelerômetro não mostra a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Ele usa a unidade g, onde 1 g é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Portanto, 0,996 g é igual a 0,996 vezes 9,8, que dá aproximadamente 9,76 metros por segundo ao quadrado. Assim, o sensor estava apenas representando a gravidade em unidades relativas, e não em metros por segundo ao quadrado diretamente. O que acontece quando o elevador começa a subir? Quando o botão para subir é apertado, o acelerômetro registra um aumento para aproximadamente 1,050 g. Nesse mesmo instante, a balança passa de 65 kg para cerca de 69 kg. Isso acontece porque, ao acelerar para cima, o elevador aumenta a força que o piso faz sobre o corpo. Como a balança converte essa força em quilogramas, o valor exibido cresce. Esse valor maior é chamado de massa aparente, pois não é a massa real da pessoa, mas sim o resultado da ação da aceleração sobre ela. Explicação do vídeo. Para entender as mudanças no experimento, primeiro foi necessário converter os valores do acelerômetro. Quando o elevador estava parado, ele marcava 0,996 g, que corresponde a 9,76 metros por segundo ao quadrado. Quando o elevador começou a subir, passou a marcar 1,050 g, que equivale a 10,29 metros por segundo ao quadrado. Com isso, é possível calcular o peso aparente, que é a força que o corpo sente durante a aceleração. Peso aparente é igual a massa vezes, entre parênteses, gravidade mais aceleração, fecha parênteses, que é igual a 65 vezes 10,29, que dá aproximadamente 668,85 newtons. Como a balança não mostra força, e sim massa, ela transformou essa força em quilogramas. Então a massa aparente fica: massa aparente é igual a peso aparente dividido por gravidade média, que é igual a 668,85 dividido por 9,76, que dá aproximadamente 68,5 kg. Assim, mesmo que a massa real seja 65 kg, a balança mostra cerca de 69 kg no momento da aceleração, porque o peso aparente aumenta. Isso faz a massa aparente aumentar também. Conclusão: o experimento mostrou que o peso aparente aumenta quando a aceleração é maior e diminui quando a aceleração é menor. Pela segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, toda aceleração altera a força resultante sobre o corpo. Assim, quando o sistema acelera para cima, a força resultante cresce e o peso aparente aumenta. Quando a aceleração é para baixo, a força resultante diminui e o peso aparente fica menor.